Olá, eu sou a Ceres. Hoje, junto com a Ariane Neto, vamos analisar o período primário de A Gênese, de Allan Kardec, acompanhando exatamente a sequência dos itens 19 a 21. Ao mesmo tempo, vamos comparar o saber do século XIX com a ciência atual. Antes de entrar nos itens, é importante lembrar: Kardec afirma em A Gênese que o Espiritismo acompanha o progresso, ou seja, ele não é uma doutrina fechada diante da ciência. Portanto, quando a ciência demonstra novos fatos, a explicação deve se ajustar. Se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe e deixe seu comentário. No item 19, Kardec explica como o resfriamento do planeta aconteceu. Vamos acompanhar a explicação. O primeiro efeito do resfriamento foi o de solidificar a superfície externa até formar uma crosta resistente. Essa crosta recebe o nome de granito. Nela podemos encontrar três substâncias: o feldspato, o quartzo ou cristal de rocha e a mica. O granito é a primeira camada do globo e o envolve por inteiro. Ela é o produto direto da matéria em fusão consolidada. É sobre ela que foram depositadas sucessivamente as camadas dos outros terrenos. Nela não existe a estratificação, não está constituída por camadas. Kardec afirma três ideias centrais aqui. O resfriamento formou uma crosta sólida. Essa crosta seria granítica. O granito seria a primeira camada do globo, contínua e a base de todas as outras. Kardec acompanha a concepção geral aceita na época ao descrever a Terra passando de um estado em fusão para a formação de uma crosta sólida. No entanto, essa descrição é apenas parcialmente compatível com o que hoje se conhece, especialmente no que diz respeito à composição e estrutura dessa crosta. A ciência moderna faz as seguintes correções: o granito não foi a primeira crosta da Terra. A geologia atual mostra que a crosta primitiva era predominantemente basáltica, não granítica. O basalto é mais simples e se forma diretamente do resfriamento do manto. O granito surge depois por processos mais complexos como fusão parcial, diferenciação e reciclagem da crosta. Em termos técnicos, a distinção é simples e bastante clara. O basalto corresponde ao tipo de rocha que predominou na crosta primitiva da Terra, especialmente associada às regiões que hoje reconhecemos como crosta oceânica, enquanto o granito é característico de uma crosta mais evoluída, ligada à formação dos continentes ao longo do tempo geológico. A descrição dos componentes do granito, feldspato, quartzo e mica está de acordo com a mineralogia moderna e continua 100% válido. Outro ponto importante: Kardec propõe a existência de uma camada granítica contínua envolvendo todo o globo, o que constitui um erro estrutural à luz da geologia moderna. A ciência mostra que a crosta inicial era fragmentada, instável e reciclada constantemente. Não existia uma casca única e estável. Havia intensa atividade tectônica e vulcânica. É importante dizer que Kardec chegou a essas conclusões seguindo uma inferência lógica baseada nas evidências disponíveis do século XIX. O granito era visto como a rocha mais antiga observável. Era comum associá-lo à base da Terra. Faltavam, no entanto, dados sobre o fundo oceânico, que hoje sabemos ser basáltico. No item 20, Kardec prossegue suas explicações. Ele nos diz que o segundo efeito do resfriamento foi o de liquefazer quaisquer uma das matérias contidas no ar. Houve chuvas e lagos sulfurosos e de betume.
lagos de ferro, de chumbo e outros metais. Hoje, esses lagos constituem os veios e filões metálicos. Essa descrição não encontra respaldo na geologia moderna. Metais não se precipitam da atmosfera nem formam lagos na superfície terrestre. A formação de veios metálicos ocorre por processos internos, principalmente pela circulação de fluidos hidrotermais no interior da crosta. Sob a influência desses diversos agentes, se formaram os terrenos primitivos, distintos da rocha granítica. Vieram a seguir as águas que caíram sobre o solo quente e se vaporizaram. A água continuou caindo em um ciclo contínuo até que a temperatura permitiu que ela permanecesse sobre o solo em estado líquido. É com a formação dos terrenos graníticos que começa a série dos períodos geológicos. Kardec afirma que nesse período a atmosfera era densa e imprópria à vida, composta por vapores e gases pesados. A vida, portanto, ainda não podia existir. Ele estabelece uma relação entre as condições ambientais e a possibilidade de vida, uma ideia compatível com o entendimento científico, embora já presente em concepções anteriores à época. A ciência atual concorda com esse quadro. Uma atmosfera rica em CO2, vapor d'água, metano e amônia, praticamente sem oxigênio livre, e temperaturas elevadas e radiação intensa, ambiente hostil à vida como conhecemos. Um ponto importante: Kardec antecipa o condicionar a vida ao ambiente físico. Hoje sabemos que formas muito simples de vida podem ter surgido mais cedo do que se imaginava. Micro-organismos podem existir em condições extremas, os chamados extremófilos. Mas a vida complexa, de fato, era impossível nesse estágio. No item 21, Kardec segue com a explicação sobre o primeiro período. Ele nos diz que o aspecto desse primeiro período foi um verdadeiro caos. Foi a época em que nenhum ser vivente poderia existir. Um de seus caracteres distintivos em geologia é a ausência de todo traço de vida vegetal e animal. Ele nos diz que é impossível assinalar uma duração determinada para esse período, primeiro período, tanto como para os seguintes. Kardec menciona uma estimativa superior a 1 milhão de anos para esse processo. Hoje se sabe que essa escala está completamente subestimada. A formação e evolução inicial da Terra ocorreram ao longo de bilhões de anos, ou seja, cerca de 4,5 bilhões. O que representa uma diferença de várias ordens de magnitude. Aqui Kardec introduz uma ideia central. A Terra passa por um processo preparatório antes da vida surgir, e ele sugere que o resfriamento foi progressivo, que o ambiente se estabilizou de forma gradual para a formação de condições adequadas à vida. A ciência descreve exatamente essa transição. A condensação do vapor deu origem à formação dos oceanos. A temperatura diminuiu de forma gradual. O início de ciclos químicos foram fundamentais para o surgimento das primeiras condições de vida microscópica. Kardec entende que a vida não surge por acaso, mas como resultado de um processo gradual. Verificamos aqui uma interpretação de caráter filosófico quando Kardec sugere uma preparação da Terra. Essa leitura não faz parte da explicação científica moderna, que descreve resultado de dinâmicas físico-químicas naturais sem finalidade pré-definida. Essa leitura se conecta com a ideia de leis naturais progressivas presentes em A Gênese, mas trata-se de uma interpretação filosófica, não de uma conclusão científica atual.